Douglas, vou começar de novo para garantir a gravação. Então, gostaria de saudar todos e todas. Meu nome é Douglas César Lucas, eu sou professor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Direitos Humanos na Unijuí, uma universidade do sul do Brasil, no noroeste do estado, vizinho Argentina, e sou colaborador no Iberjur na área de Direitos Humanos, coordenando essa área. Então, a gente gostaria de agradecer a todos e todas que apresentaram os seus trabalhos de maneira escrita e que agora farão a sua apresentação oral. Cada apresentação disporá de 10 minutos para a sua apresentação. Nós temos aí 12 trabalhos e, portanto, peço que todos sejam rigorosos, né, em relação ao tempo para que a gente possa garantir a todos e todas a igualdade no tempo de apresentação. Então, eu inicio as apresentações com o trabalho do Matheus Salles, proteção contra a expulsão e a devolução sob a égide do Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, análise dos casos Sassad e Becker. Matheus, 10 minutos para a apresentação. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É, eu vou falar um pouco sobre os meus casos e inicialmente dar um contexto do que me motivou a escrever sobre isso. Eu pesquiso na área de imigração e os casos Assad e Becker, eles me chamaram muita atenção. É, Basicamente, a Europa, o mundo, passou por dois ciclos de sangue no século XX, que foram acompanhados de graves violações humanitárias, marcadamente o Holocausto. E começou-se a se discutir, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a necessidade da criação de um sistema de proteção aos direitos humanos, que veio a se consolidar na Europa como sistema de proteção, o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. Ele se desenvolveu no final da década de 40 e em 1950 teve um grande marco, que foi a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que teve entre os objetivos dela o combate à discriminação. Ela foi adotada por boa parte dos Estados-membros, e então em 1959 nós tivemos a criação da Corte Europeia de Direitos Humanos. Além de ter contribuído para a estabilidade democrática da Europa, influenciado a criação de vários sistemas regionais semelhantes, o sistema europeu na época se tornou um dos mais avançados na questão da proteção contra a discriminação. Mas, claro, ele veio com várias falhas. E são essas falhas e vulnerabilidades do sistema europeu que eu quero abordar aqui com vocês. Inicialmente, é muito importante falar, quando a gente está falando de dois casos que falam de refúgio, caso Assad e o caso Becker, que nenhum grupo, nem, não houve sequer nenhuma menção na Convenção Europeia aos direitos dos refugiados. Os direitos dos refugiados, eles não foram englobados na Convenção Europeia, mesmo que nós tenhamos tido uma grande onda de refugiados na Segunda Guerra Mundial. E a Convenção Europeia tenha sido criada após os horrores da Segunda Guerra Mundial. As primeiras questões e regulamentações advindas da questão do refúgio vieram com os grandes fluxos de refugiados que chegaram à Europa depois da Guerra Turco-Otomana e da Revolução Russa. Começou-se a se discutir em alguns estados leis que protegessem eles. Então, na Convenção de Genebra, em 1951, nós tivemos, finalmente, uma menção oficial ao status de refugiado. Na convenção, entretanto, isso só veio praticamente 17 anos depois, no protocolo de 1967, que basicamente ele removeu diversas restrições geográficas, temporais, à questão do refúgio, que basicamente restringiam mais o refúgio àqueles que estavam vindo de guerras, por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1963, nós tivemos também um protocolo, não especificamente falando do refúgio, mas que proibia a expulsão em massa, que foi o protocolo número 4, que ele deu uma interpretação mais adequada, mais inclusiva aos artigos 3º, 8º e 13º da Convenção Europeia. Os casos da Assad Becker, eles tratam de dois institutos muito importantes, que são a devolução e a expulsão em massa. São diferentes. O non-refoulement, que se refere à não devolução, ele surge na Convenção de Genebra em 1951 e ele impede que indivíduos eles sejam devolvidos a lugares onde eles possam potencialmente sofrer expulsão ou sofrer, tipo, alguma tortura, sofrer perseguição, sofrer violência política. E a expulsão em massa é diferente, ela proíbe a remoção coletiva arbitrária. Enquanto o non-refoulement ele é algo mais individual,
A expulsão em massa, ela trata do grupo como coletivo. Hoje em dia, no sistema europeu, nós temos desafios muito fortes que eles ficam muito evidentes nos casos da de Becker, que são, não existem critérios unificados. Nós não temos um critério mínimo do que seria uma expulsão em massa. Nós temos uma série de pressões políticas devido ao crescimento do nacionalismo, na qual diversos políticos, diversas forças políticas têm tentado dificultar a proteção aos refugiados. Isso ainda agrava a questão de nós não termos critérios do que seria uma devolução e do que seria uma expulsão em massa, o que gerou diversos embates na Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós temos algumas fragilidades que são mais acentuadas no sistema europeu atualmente na questão do refúgio, que é a falta de harmonização. O sistema europeu de asilo é historicamente muito desarticulado. E, inclusive, no novo Pacto de Migração e Asilo, nós estamos tendo grandes desafios na implementação. Por exemplo, alguns estados exigem cotas de realocação de refugiados. Então, nós temos uma falta de harmonia dentro do bloco do que seria a proteção dos refugiados. Nós temos também diversas deportações arbitrárias que estão acontecendo, impulsionadas por governos populistas. A gente está vendo isso sob a égide de Donald Trump nos Estados Unidos, mas aqui na Europa, alguns países, principalmente o Reino Unido, já enfrentam isso também há alguns anos. E nós temos dificuldades operacionais. O protocolo de Dublin, por exemplo, ele tem sobrecarregado países no Mediterrâneo, como a Grécia e a Itália, que são os países que fazem parte da rota do Mediterrâneo dos refugiados. Os países europeus, as economias mais fortes, têm se recusado a receber refugiados. Então, nós temos uma grande tensão nesse sentido entre os países dentro do próprio bloco. Eu venho então analisar essa tensão, essa fragilidade pelo ponto de vista do caso Becker e do caso Assad. No caso Becker, o governo dinamarquês ele não reconheceu a expulsão em massa de crianças vietnamitas. O Becker ele acolheu na casa dele centenas de crianças vietnamitas, filhas de perseguidos políticos no Vietnã, que tinham risco de sofrer grave violência se elas retornassem ao Vietnã no contexto político em que o Vietnã se encontrava. A Comissão Europeia, na época, que foi no ano de 1970, alegou que não existia um número expressivo de pessoas para configurar a deportação em massa. O que eu volto à questão de que não existem critérios específicos dentro do sistema europeu do que seria uma expulsão em massa. Porque a defesa do governo dinamarquês foi: não existe um número expressivo de crianças sendo deportadas, então eles poderiam deportar, e eles alegaram também que fizeram uma análise individual dos casos. Então, não foi uma deportação sem critério, mas, de fato, foi. Existem fragilidades jurídicas. O protocolo 4 do artigo 4 e o artigo 3º da Convenção Europeia foram ignorados completamente, porque a gente está falando de 189 crianças. Era um número muito elevado. O Henning Becker, na época, ele mobilizou um apoio popular gigantesco dentro da Dinamarca para pressionar a Corte Europeia. Mas mesmo assim, isso foi negado. Então, o que aconteceu? Existe a criação de uma insegurança política, porque não existiam critérios claros que permitissem a repatriação disfarçada de uma população. Os Estados europeus, então, desde o caso Becker, eles têm buscado brechas dentro do sistema europeu para deportarem pessoas em massa, para dentro do sistema europeu justificarem o que hoje em dia o que hoje em dia eles tentam chamar de remigração. Existe então um impacto em precedente jurídico. Se começou a se questionar sobre a efetividade da proteção dos direitos humanos no bloco europeu, porque se não se atende aos critérios da Convenção Europeia, começou-se a se questionar se aquilo não seria o que se chama uma expulsão indireta. Então, o caso Becker ele veio questionar a Corte Europeia do que seria expulsão em massa. Se os Estados europeus estariam de fato fazendo expulsão em massa, como foi no caso da Dinamarca, ou se seria uma expulsão indireta. O caso Assad versus Eslováquia, ele também vem nesse mesmo sentido, mas com refugiados afegãos. Foram diversos refugiados afegãos que eles foram removidos à Eslováquia depois de cruzar a fronteira com a União Europeia para a Ucrânia, que não faz parte da União Europeia, após pequenas entrevistas com policiais daquelas pessoas. Porque o que acontece? Exige-se que as pessoas, antes de serem deportadas, elas sejam entrevistadas. Mas as entrevistas foram de apenas 10 minutos. Eles simplesmente entrevistaram as pessoas e mandaram elas para o outro lado da fronteira, para fora da União Europeia, antes que elas pudessem solicitar asilo. Diversos críticos, diversos especialistas falaram que as entrevistas não garantiram uma avaliação justa.
que essas pessoas não tiveram direito à entrada legal na União Europeia para solicitarem asilo. Isso traz também aquela discussão de que o direito dos refugiados hoje não protege o refugiado antes dele chegar na fronteira, porque é uma política de controle de fronteiras. A decisão na qual a expulsão indireta foi questionada e a devolução dessas pessoas, questionou se hoje em dia era dada uma interpretação muito restritiva dos direitos humanos, que ela favorece aos interesses estatais. Os mecanismos institucionais frágeis hoje do sistema europeu na questão dos refugiados tornam a proteção dos refugiados incerta, não só fora da fronteira, antes desses refugiados cruzarem a fronteira, como foi no caso Assad, como depois, como foi no caso Becker. Porque existem diversas brechas legais que podem ser usadas para deportar novamente esses refugiados. Então, concluindo, ao meu ver, de acordo com o artigo, a devolução e a migração são debates históricos na Europa, mas que eles só foram regulamentados de forma muito tardia, no final da década de 50, com a Corte Europeia. O sistema europeu, ele, apesar de buscar proteger refugiados, ele enfrenta desafios gigantescos, estruturais e jurídicos, porque existem muitas brechas. E eu acredito que a Corte Europeia de Direitos Humanos ela estabeleceu, sim, precedentes importantes, mas ainda existem incertezas na definição do que seria expulsão, do que seria devolução em massa, e os casos Assad e Becker deixam isso muito bem claro. Eu entendo que para garantir a efetividade do sistema, é essencial que a gente não só defina critérios claros do que seria devolução, do que seria expulsão, e de um número específico do que seria quantos refugiados, a partir de quantos refugiados aquilo é considerado devolução e expulsão, como eu acho que é essencialíssimo nós incluirmos os princípios da não devolução e da proibição da expulsão em massa nas decisões. A crise migratória ela exige uma cooperação e um comprometimento dos Estados-membros, e eu entendo que somente dessa forma nós podemos garantir um mundo mais seguro para os refugiados. Como outrora eu mencionei, que a própria Hannah Arendt falou, que são os mais vulneráveis entre os vulneráveis na questão dos direitos humanos. Então, é isso. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu não sei se passei um pouco do tempo, mas. Bateu no tempinho, passou uns minutos, um minuto, mas está tudo bem. Obrigado, Matheus, pela tua apresentação. Eu acho que a questão migratória, ela, de certo modo, cria um grande paradoxo em relação à Europa, porque ela une, ao mesmo tempo, cria um tensionamento sobre as discussões da Europa e seu entorno, né? Especialmente nesse momento em que a extrema-direita cresce em torno dessa questão, né, da migração. A gente vê isso na Hungria, na Polônia, agora mais pontualmente na eleição parlamentar alemã, nos partidos da Liga Norte na Itália. Então, na verdade, ele é um paradoxo, porque o paradoxo do muro, né, como diz o professor italiano Vesta, que é aquilo que divide é ao mesmo tempo aquilo que separa, né? Então, a Europa, Habermas já dizia isso na constelação pós-nacional, ou reinventa uma estratégia de construir uma alternativa para o seu entorno, né? Evidentemente que ela vai ser sempre mais demandada nos fluxos migratórios. E isso vai colocar em xeque a própria discussão de direitos humanos, a ideia de universalidade, a ideia de acolhimento, que foi criado no contexto europeu e que é hoje colocado numa perspectiva transversa e de negação de direitos. Então, é um debate interessante. Mas uma curiosidade, como é que está essa discussão aí da questão da migratória na questão aí na Escandinávia? Tu que está aí, tu tá na Suécia, tu Sim. está morando aí. Como é que É, está esse debate na Escandinávia, particularmente? Dois minutinhos e para o próximo. é, aqui na Escandinávia, normalmente no norte da Europa, eu percebo que as pessoas, ela faz parte da cultura deles, eles não serem tão, como é que se diz, mesmo que haja um preconceito, mesmo que haja, tipo, uma certa rejeição, às vezes, com grupos de imigrantes, eles não falam abertamente sobre isso, é vergonhoso. Mas, ao mesmo tempo, está tendo uma grande pressão no governo sueco e no governo dinamarquês, que são os que eu tenho mais contato, que eu moro na fronteira entre a Suécia e a Dinamarca, sobre a questão dos refugiados, porque existe um discurso populista de uma parte dos parlamentares de que os aluguéis estão mais caros e de que os serviços estão ficando mais caros por causa do grande número de refugiados recebidos aqui. Então, pelo menos aqui na Suécia, até onde eu sei, eles estão, a direita que hoje em dia governa está tentando passar o número de anos para conseguir a cidadania de 5 para 8 anos e colocar critérios como a exigência de que o sueco seja falado fluentemente por aqueles o que não era antes garantido, o que não era antes exigido, agora está tentando se exigir. Então, a expectativa é que os suecos votem contra isso na próxima eleição, mas agora que é o último ano antes da eleição, nós estamos vendo que a direita está tentando o máximo possível passar
o máximo de pautas anti-imigração possíveis no parlamento. Então, o debate está bem acalorado e, apesar de a maioria dos suecos, o que eu percebo serem contra o endurecimento das leis migratórias, eu percebo que está sendo criada uma tensão política nisso, porque a lei migratória aqui está mudando. Ah, não, Matheus. Obrigado. Eu pergunto porque a gente está distante, né? Se não é uma realidade clara, em que pese também no Brasil começa a se inventar o problema da imigração, isso é um problema que de fato aqui não existe, né? Mas de fato a narrativa migratória é uma narrativa muito forte, muito potente do populismo europeu, né? Ao menos do populismo da Europa Ocidental. Passamos ao próximo trabalho, o trabalho da Jéssica Jane de Souza e Vitor Fernandes dos Santos, sim, estão na sala, da Faculdade de Educação Superior do Paraná. Os colegas estão na sala? Acho que não, né? Então a gente vai adiantando a programação. Cíntia de Almeida e Amanda Beckers. São 3 trabalhos, né, pelo que eu vi aqui, Cíntia. Apresenta Na os 3. verdade, boa tarde, professor Douglas, demais pesquisadores. Na verdade, ele ficou em duplicidade, então são 2 trabalhos e um deles acabou ficando em duplicidade no programa. Então, são Então, 2 que nós então, vamos iremos fazer o seguinte, apresentar. você pode apresentar os 2 trabalhos na sequência, e depois, se for o caso, alguns colegas quiserem fazer algum comentário, alguma ponderação, a gente abre para a participação dos demais. Pode ser? Então, tu pode fazer a Ok. apresentação dos trabalhos na sequência, tá bom? Ok. Então, boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade do Iberojur de poder apresentar esse trabalho junto com a minha colega e amiga de pesquisa, professora doutora Amanda Beckers. Agradeço também, desde já, as contribuições que todos puderem trazer aos nossos trabalhos, né, às nossas pesquisas. Então, o primeiro artigo que a gente tem trabalhado e apresentou aqui para este debate é aquele que fala, então, da Recomendação 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça Brasileiro pela adoção da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a relevância da pesquisa diz respeito justamente pelo fato de que o Poder Judiciário brasileiro, os magistrados nacionais, eles não costumam olhar para os documentos internacionais. E em razão da complexidade dos temas que envolvem os direitos humanos, o Conselho Nacional, então, de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, proferiu, então, a Recomendação 123 no ano de 2022, de modo que o Poder Judiciário faça uso, ou melhor, passe a fazer uso daquelas normativas internacionais, notadamente nos temas envolvendo os direitos humanos. A gente observa, inclusive, que na Justiça do Trabalho, especificamente, até porque o Brasil já sofreu 2 condenações significativas em razão de violação dos direitos trabalhistas, e por conta desta violação acarretar prejuízo e violação também ao direito humano do trabalho decente, um dos casos em 2016 e o outro caso em 2020, mostra-se que esta resolução do CNJ ela causa um impacto bastante relevante no que diz respeito ao aprimoramento e à melhoria das condições de trabalho, quando a gente fala no olhar do trabalho decente. No entanto, a importância dos direitos humanos, ela permeia quaisquer outras relações, inclusive situações que podem dizer respeito a direito de família, até alguns pontos relativos à liberdade de expressão, à liberdade de ir e vir. Quem sabe até alguma situação, conversando um pouco com a pesquisa do Matheus, poder também colocar a temática no que diz respeito ao direito dos imigrantes, aos direitos humanos, tratando também de forma humana e humanitária essas questões que envolvem também o ir e vir desses que são estrangeiros. Então, a preocupação do CNJ é aprimorar tecnicamente as decisões judiciais, de modo a utilizar, portanto, as convenções, os tratados que se referem aos direitos humanos, justamente para que aproveite-se os estudos realizados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Amanda, por favor, os complementos.
Obrigada, professora Cíntia. Bom dia aos presentes, né? Cumprimento os colegas aí na pessoa do professor Douglas, agradecendo ao Iberajur pela realização do evento, né? E fazendo um complemento ao que a doutora Cíntia já explanou, é bastante sintomático, né, que o CNJ aborde essas questões nesse momento pós 21, 22, né, em que nós tivemos condenações, que via de regra, na maioria, não só nas condenações no âmbito da Justiça do Trabalho, mas na maioria das condenações em que o Brasil foi acionado na Corte Interamericana, isso decorreu não somente da situação de violação aos direitos humanos, mas também da questão de ausência de eficiência do judiciário na apuração desses casos, né? Então, acaba sendo, a ideia da resolução do CNJ acaba sendo também sair desse círculo vicioso de condenar o Brasil por uma má atuação do judiciário na apuração desses crimes de violação de direitos humanos, para tentar passar aí para um círculo virtuoso, né, em que a partir do momento em que a gente tenha, infelizmente, essas condenações, depois de situações de graves violações, isso passe a ser como um manual de como não fazer, né, uma diretriz de como não fazer. E como a professora Cíntia abordou, infelizmente o nosso Judiciário Nacional ainda não tem essa habitualidade em utilizar as normativas internacionais, né? E muito menos aí as condenações internacionais que o Brasil sofreu junto à Corte, né? A gente verifica que, por ocasiões das condenações, algumas das medidas, para além das medidas de reparação e situações particulares aí nos casos concretos, né, são também a criação de políticas públicas nessas áreas, e nesse sentido a gente teve aí alguns avanços, né? Origem da legislação protetiva nominada aí pela Maria da Penha, né? A criação da lista suja do trabalho análogo à escravidão. Então, na matéria das políticas públicas, a gente vê que há uma determinada implementação dessas diretrizes, mas dentro do âmbito do Poder Judiciário, a gente ainda vê pouca utilização em relação a esse procedimento da Corte Interamericana, né? Então, o que acaba se discutindo aí, em virtude dessa resolução, é uma necessidade de observar os tratados internacionais, utilizar a jurisprudência da Corte dentro dos julgados nacionais, né, partindo aí de uma premissa de um controle de convencionalidade também, né, que apesar de já ser um tema mais discutido aí dentro do âmbito interno, ainda acaba sendo muito colocado em pauta junto com a constitucionalidade, né, até mesmo durante o período da reforma, já que um dos focos do nosso resumo aqui é a aplicação da resolução na Justiça do Trabalho, né? Dentro desse âmbito do judiciário trabalhista, o controle de convencionalidade ele começou a surgir com mais força aí no período da reforma para tentar endossar aí as teses de inconstitucionalidade. Então, a gente acaba usando a questão internacional como um extra, né? E não como um fundamento específico, como uma jurisprudência de base mesmo, né? E a questão da resolução também tem como fundamento aí a priorização dos julgamentos desses processos, desses casos análogos, né, similares aos que o Brasil já foi condenado, né? Então, muito se discute aí sobre a efetividade da resolução, né? A implementação ainda é muito recente, né? A resolução entrando em vigor aí em 22, a gente tem praticamente 2 relatórios só de justiça em números, né, que a gente teria para aferir essa situação. Mas ainda há um longo trajeto, né, uma longa estrada aí a ser percorrida nesse sentido, porque apesar de ser uma recomendação administrativa aí do CNJ, né, nós temos aí um caráter preventivo de violação a novos direitos, né? Então, já temos evolução aí nessa construção do CNJ dentro dessa política de aprimoramento mesmo do Poder Judiciário, né? E de que forma que a gente conseguiria aferir isso num futuro talvez não tão próximo, infelizmente, acredito que ainda vai demorar um tempo para que a gente consiga aferir se de fato está sendo feita como deveria esse cumprimento da resolução, né? Mas o próprio CNJ ele tem ferramentas para fazer isso, né? Muito mais do que nós como pesquisadores, né? O próprio Justiça em Números, as tabelas processuais unificadas, no momento das inspeções dos tribunais, né? Mesmo em questão de mutirões carcerários, enfim. Então, para o órgão, essa fiscalização seria viável, né? Então, a ideia é que nós passemos a ter uma atenção especial enquanto pesquisadores aí da área dos direitos humanos, do direito internacional, né? Verificando se dentro das decisões
daqui para frente, contemporâneas, né, o judiciário vai dar mais vazão aí, mais atenção às condenações do Brasil aí na Corte Interamericana, né, professora Cíntia? Sim, e pegando também essa toada, justamente, né, do nosso debate dos direitos humanos, nós elaboramos então um segundo trabalho, que é a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Salles Pimenta. Só para trazer um resumo breve do que se trata, né, o caso Salles Pimenta, para melhor contextualizar, houve então um caso em que o Brasil foi condenado, portanto, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa condenação acabou ocorrendo em outubro de 2022, e a Corte justamente compreendeu que o Estado brasileiro se omitiu em suas obrigações legais no que diz respeito à investigação para resolver o caso do advogado Salles Pimenta. Então, teria havido falhas na investigação, no processo e, igualmente, na punição dos autores do crime. E, em virtude de toda essa demora, dessa letargia na condução desse caso, teria havido, portanto, violação às garantias constitucionais, à proteção judicial, à integridade processual e até mesmo aquele direito, né, da duração razoável do processo, que está também na Carta dos Direitos Humanos. Então, dentro do entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse caso específico, o Brasil teria violado, ou melhor, violou, né, porque já houve condenação, violou a Convenção Americana de Direitos Humanos no que diz respeito à condução da investigação e do processo para o cumprimento do devido processo legal de maneira adequada e razoável. Então, vale lembrar que o advogado Salles Pimenta, ele era um ativista dos direitos de propriedade relativa aos pequenos produtores rurais, e ele atuava também junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá e de toda a região. Então, ele tinha essa atuação perante o sindicato, fazia a representação daqueles trabalhadores rurais da região de Marabá e também na Comissão da Pastoral da Terra. Então, ele tinha uma atuação política e, pelo seu conhecimento jurídico, tinha um papel importante na condução da regularização das regiões, da propriedade rural e também dos trabalhadores que exploravam a região dentro tanto da agricultura familiar, quanto depois passando também para o avanço de uma produção mais industrial em maior escala. E o advogado Salles Pimenta, ele foi assassinado brutalmente, e a condução, então, desta investigação acarretou a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. A situação, ela, apesar de, né, acontecida lá na década de 80, ela reflete muito os problemas que a gente ainda enfrenta na região, ainda hoje, né? Infelizmente, uma questão de disputa ambiental, de propriedade e de trabalho, né? Então, infelizmente, a situação ainda se repete, né? Questões bem sintomáticas em matéria de Corte Interamericana, né? O Pará, infelizmente, novamente condenado, né? Mais uma situação de ausência. Já tivemos o caso da Fazenda Brasil Verde aí, que também tinha uma situação envolvendo mais especificamente os trabalhadores, mas também uma ausência de bom entendimento do judiciário pela situação, né? Inclusive não só o judiciário trabalhista, mas também a questão da investigação dos trabalhadores à época que desapareceram e depois foram dados como mortos, né? Na situação do caso Gomes Pimenta, né? O conflito, ele beira uma situação de represália explícita mesmo, né? Porque no ano anterior ao óbito do Salles Pimenta, né, ao assassinato, os grandes proprietários de terra, na matéria de exploração da madeira, né, conseguiram, então, junto à Justiça do Pará, uma liminar para expulsar, né, os pequenos produtores rurais que ali habitavam. Então, foram 150 trabalhadores que foram despejados da região do período. E
à frente aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Gabriel Salles Pimenta conseguiu reverter, então, em 81, essa ordem de expulsão, né? Essa ordem de despejo. Foi a partir de então que começaram a acontecer as perseguições, né? Inclusive, a sentença da Corte Interamericana relata que houve vários registros de ameaças de morte prévios a esse óbito, efetivamente, que foram informadas pelo advogado da Secretaria de Segurança Pública de Belém. Então, aí, mais uma situação, mais uma omissão, né? Não judiciária, mas aí do próprio sistema do Poder Executivo, e que não houve tomada de providências na questão da segurança do advogado e dos envolvidos, né? Então, se a gente parar para analisar não só as questões efetivamente do caso, mas a gravidade de também ser uma condenação que não teve um amparo judicial brasileiro, em sendo o falecimento, o óbito de um operador da justiça, né? De um colega de trabalho que estava aí tentando, já na luta na defesa pelos direitos humanos, né? Direitos dos trabalhadores, dos pequenos proprietários. Então, nós temos aí uma série de violações nesse sentido que acabam deixando esse caso mais emblemático aí para a categoria, né, dos operadores do direito. E em sede da conclusão aí da sentença da Corte, nós tivemos algumas medidas determinadas aí de reparação, né? Que seria identificação, julgamento e punição dos responsáveis, criação de grupos de trabalho para identificação de causas e circunstâncias da impunidade estrutural em relação à violência contra as pessoas defensoras dos direitos humanos dos trabalhadores rurais, e medidas de reabilitação, de saúde física e mental dos familiares do Salles Pimenta, medidas de satisfação em danos materiais e imateriais, como a publicação da sentença, atos públicos de reconhecimento de responsabilidade internacional, né? E garantias também de não repetição da inércia do judiciário local, com o fortalecimento de um programa de proteção dos defensores dos direitos humanos, né? Mas se a gente for pensar que a sentença é de 22, e lá em 16 a gente já tinha tido uma condenação do Estado do Pará, né, na Fazenda Brasil Verde. Houve um período aí relativamente em que seria possível uma implementação de alguma política mais efetiva nesse sentido, que infelizmente nesse caso nós não conseguimos verificar, né? E não sei se a professora Cíntia gostaria de acrescentar mais alguma coisa, mais para mantermos aqui o nosso tempo, para darmos também uma vazão aí para os debates, né? É bastante sintomático que ambos os trabalhos versando aí sobre a questão da Corte Interamericana, né? Uma das últimas condenações até então, até a data do protocolo do trabalho e o estudo da resolução interna, que vem aí numa semana em que o Brasil sofreu mais uma condenação, né? Então, a gente tem, infelizmente, mais uma repetição aí, demonstrando que realmente é importante o estudo da temática dos direitos humanos e do sistema da Corte Interamericana, porque alguma coisa não está sendo feita adequadamente, né? Se a gente vem sofrendo condenações reiteradas, muitas vezes pelos mesmos motivos, não de mérito, mas de fundo de inércia processual, né? Realmente precisa-se tomar uma medida de melhora aí na salvaguarda dos direitos humanos no âmbito do Judiciário Nacional, né? Então, eu agradeço a atenção dos colegas, né? E ficamos abertos aí para ouvir um pouco também dos questionamentos e das sugestões aí para o engrandecimento da nossa pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, professora Amanda, professora Cíntia. De fato, é um tema extremamente relevante. É notório que o judiciário brasileiro conhece de forma muito superficial a temática, tanto que as resoluções desde 2021 estão criando unidades, ou obrigando os tribunais a criarem unidades de monitoramento. A resolução agora foi alterada em 2024, né, em janeiro, meio que para estimular os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais a criarem unidades. Tem um trabalho bem interessante, acho que é de conhecimento das autoras, do livro do professor Tiago Oliveira e da professora Hermínia, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles analisaram as decisões do Tribunal Regional da Quinta Região e como que esse tribunal tem aplicado o direito convencional dentro daquele tribunal. Esse livro é um livro bem interessante, porque ele faz chega a algumas conclusões
bastante significativas, tanto em termos de número, em termos de como que há uma espécie de aderência nas decisões a respeito desse processo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, agora criou uma unidade no ano passado, tem alguns já dados bem interessantes, e que, na verdade, revelam aquilo que eu disse no começo do desconhecimento ou da pouca aderência dessas decisões, desses tratados, do sistema interamericano nas decisões, sejam elas dos tribunais de primeira, dos juízes de primeira instância, quanto dos próprios tribunais, né? Como tu disse, né, Amanda? Agora, dia 20, a gente teve uma condenação lá do caso da Neuza, da Gisele, lá de 1998, o caso, mas foi julgado dia 20, questão do racismo. E, de certo modo, alinha-se um pouco aquilo que o CNJ criou no passado sobre julgamento na perspectiva racial, mas que somente por conta dessas pressões jurídicas e políticas internacionais acabam que nossa agência, vamos dizer assim, administrativa do Tribunal do STF, o CNJ, acaba repercutindo internamente. Acho que é uma discussão um debate que tem que ser ampliado, e ganhar mais, inclusive, estrutura dentro das próprias universidades, né? A gente estuda ainda, eu acho que eu não sei se vocês concordam comigo, a gente estuda pouco o sistema interamericano, a gente estuda pouco direito internacional nesta perspectiva. E quando a gente estuda só na disciplina de direitos humanos, ou a gente estuda só na disciplina de direito internacional, e pouco faz a conexão com as outras áreas, com o direito penal, com o direito constitucional, com o direito administrativo, ou seja, ainda é uma janela meio que semi-aberta do ponto de vista, inclusive, epistemológico, para irradiar efeitos do ponto de vista um pouco mais complexo dentro do sistema como um todo do direito, não separar o direito internacional, mas como um reflexo, de certo modo, tem que impactar diretamente na interpretação do direito interno, que é o que, de certo modo, o controle de constitucionalidade nos exige fazer. Acho que temos muitas discussões, muitos debates a serem feitos, e acho que, contemporaneamente, a pesquisa tem muito resultado positivo a nos apresentar. Parabéns. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma ponderação? Esse livro do Tiago, não sei se vocês conhecem, o Tiago é professor lá do mestrado de Direitos Humanos da Federal do Rio Grande do Norte, o livro dele, eu acho que é um livro que se vocês não conhecem, vai agregar bastante na pesquisa de vocês, porque ele faz um mapeamento bem interessante de como aquele tribunal usa os dados do controle de condicionalidade. Podemos seguir? Eu gostaria de também avisar que, segundo a organização do evento, os certificados de participação serão enviados por e-mail até 30 dias até essa data, depois dessa data, tá bem? Então, vocês receberão após até 30 dias os e-mails, os certificados no e-mail de vocês. Dito isso, passamos para a próxima apresentação, da Janaína Pereira Antunes, da Universidade Federal Fluminense, um estudo de caso, o papel do compliance antidiscriminatório em empresa. Janaína, seguindo também mais ou menos a mesma estrutura das apresentações anteriores, 10 minutinhos e mais considerações ao final para a gente seguir os trabalhos. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Sim. Eu vou partilhar aqui um roteirinho que eu preparei. Se não der certo, vocês vão me escutar de qualquer maneira, é isso que importa, né? E eu vou pedir para o professor Douglas, se puder gentilmente me avisar se por um acaso, né, eu estiver ultrapassando do tempo. Eu preciso pedir autorização, né? Já pedi, para poder partilhar. Tá ótimo. Vocês veem, né? Sim, sim. Maravilha. Estamos vendo. Eu vou. Ele não está passando por quê? Para onde eu quero ir não está indo. Vamos ver. Só um minutinho, por gentileza. Aqui. Bem, antes de mais, que... Ai, gente, tô
Estou aqui com dificuldade, perdendo meu tempo. Tecnologia não é exatamente o meu forte, né? Enquanto eu divido, eu vou explicar por que é que eu resolvi apresentar essa proposta, né? Eu tenho um trabalho profissional como advogada, onde esse assunto me atravessa. E não sei se vocês já tiveram alguma oportunidade na vida de ter contato com empresas e direitos humanos, mas de jornais, né, do que a gente vê acontecendo no mundo, todo mundo sabe, todo mundo que está aqui, né, no caso, nesse painel, que a pauta de diversidade, inclusão e pertencimento entrou no debate público, não só político, mas também das instituições privadas há algum tempo e vem sofrendo bastante resistência. E como o professor Douglas disse no início, né, certos locais que foram elegendo ou a extrema-direita, né, uma direita absolutamente radical e contrária a essas pautas, isso é uma discussão que precisa, né, no meu modo de ver, ser enfrentada pela academia também, porque impacta na vida das pessoas, não é? Então, assim, da minha perspectiva profissional como advogada, é um dia a dia muito difícil de você encontrar ressonância em instituições privadas com relação a certos assuntos. E por isso que a ideia do meu trabalho é a partir de dois julgados recentes do Brasil, um do Tribunal Superior do Trabalho e o outro do TRT da Terceira Região, demonstrar que o judiciário está um pouco mais sensível para essas temáticas antidiscriminatórias e a importância disso para a construção de um compliance em empresas. Então, eu queria brevemente falar do que é esse direito antidiscriminatório. Claro que vocês sabem que a gente tem um tempinho curto, né? Então, eu acabo tendo que atropelar alguns conceitos, mas só para a gente ter uma ideia, né? O direito antidiscriminatório, de acordo com o professor Dimitri de Moulis, que é um livro maravilhoso que eu indico até chamado Direito da Igualdade, ele aponta que a origem dessa área do direito, que é relativamente nova, vem da busca de ferramentas jurídicas no direito do trabalho para tentar enfrentar a discriminação que se apresenta primeiro nessa área do trabalho, né? Porque justamente por ser um âmbito privado, muitas vezes aquele empregador, aquela empresa se acha no direito de impor as suas regras como se não existisse uma ordem constitucional, como se não existisse, como Amanda e Cíntia falaram, convenções internacionais que o Brasil pactuou, não é? E por aí vai. Então, a origem é do direito do trabalho. Na biblioteca, nos Estados Unidos, tem um primeiro registro do termo antidiscriminação, que data de 1947, nesse âmbito do direito do trabalho. E aí, a partir daqueles movimentos que nós, né, estudamos, dos anos 60 nos Estados Unidos, movimentos sociais e políticos por direitos civis, você passa a ter uma produção mais crescente nesse sentido de antidiscriminação. E no ano 2000, de acordo com o professor Dimitri, é quando você consegue identificar uma corporificação desse direito. E aí eu destacaria duas características, né, do direito antidiscriminatório, que são essas que eu coloquei aqui. No conteúdo, ele é público, está sempre atrelado à questão da igualdade jurídica, né, ligado ao direito constitucional e, obviamente, aos direitos humanos, né, está tudo imbrincado. E do ponto de vista temático, de acordo com o professor Dimitri, as normas ou decisões judiciais antidiscriminatórias seriam, em tese, aplicáveis a todos os ramos do direito, inclusive em relações contratuais. Esse direito se consolida nas sociedades onde a gente consegue identificar as lutas justamente dos grupos que são estruturalmente oprimidos, excluídos. E aí é importante dizer que a discriminação é um conceito relacional, não é? O professor Dimitri menciona que a diferença por si não seria nem boa nem ruim, não é? Mas é dentro de um contexto, de uma sociedade, de uma cultura, de relações de poder que a gente vai ver se aquele tipo de discriminação, e aí sempre falando da discriminação negativa, que é aquela que não tem nenhum tipo de respaldo jurídico ou legitimidade, ela se verifica. Então, os elementos que seriam importantes desse direito antidiscriminatório, não é, para a gente poder identificar a discriminação, decorre de processos históricos,
é uma construção social, ela é sistemática no decorrer do tempo, consolida privilégios para o grupo dominante e viola igualdade e liberdade. O que é relevante aqui, de acordo com o professor, é a perpetuação de preconceitos e estruturas. Então, se a gente pensar em grupos minoritários, né, e aí aqui no painel sabemos disso, né, das minorias sociais, das minorias no sentido de ocupar espaços de poder que são relevantes para outras perspectivas de sociedade, a questão, né, dos grupos raciais, de gênero, né, de comunidade LGBTQIAPN+, entre outros, né, que eu estou destacando algumas por conta do tempo. E aí, por conta do que me resta para poder falar, eu queria mencionar esses dois julgados. O do TST apontou a discriminação indireta na seguinte situação: uma empresa tinha uma quantidade grande de enfermeiros do sexo masculino e uma quantidade bem menor de enfermeiras do sexo feminino. Seriam 11 mulheres técnicas de enfermagem e 42 homens técnicos de enfermagem. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, a empresa decidiu, por liberalidade, que isso é legal e jurídico, né? Isso é permitido, que esses profissionais de enfermagem deveriam passar a agregar o conhecimento de bombeiros civis. E aí, o que ela faz? Ela assume a obrigação de dar o curso, mas ela oferece a um número muito maior de profissionais empregados homens do que para as mulheres. E, quando o curso termina, ela demite todas as profissionais do sexo feminino e deixa apenas profissionais do sexo masculino e precisa contratar mais profissionais. Então, não é só que ela cumpriu todo o quadro que era necessário porque a empresa teria, né, essa necessidade dos profissionais. Ela precisou contratar mais gente e eram todos homens. Então, de maneira muito resumida, se vocês quiserem, né, eu posso mandar depois o acórdão, que o acórdão é interessantíssimo, do segundo semestre do ano passado. O que o acórdão aponta? A discriminação indireta, porque quando a gente fala da discriminação indireta, a gente está tratando dos efeitos que certos critérios vão gerar em certos grupos. Essa desvantagem, né, esse peso que não tem nenhum tipo de justificativa, porque em nenhum momento nos autos, e aí como a gente está falando de uma decisão do TST, imaginem, né, desde a primeira instância, então percorreu muito tempo, né? São muitas discussões e argumentos e provas, e em nenhum momento ficou provado que aquelas profissionais não se encaixariam no que era uma perspectiva e uma exigência, um critério para aquele tipo de trabalho, né? Então, que o TST chegou à conclusão e decidiu que haveria essa discriminação indireta porque não tinha razão para todas as mulheres terem sido demitidas e só homens desempenhando aquele papel. Eu acho que o meu tempo, né? Eu estou chegando no meu tempo, e aí só para mencionar o outro caso é também de uma perspectiva de gênero, uma funcionária de uma rede de supermercados que diuturnamente se refere, os empregados se referem a ela como aquela escurinha, aquele resto de asfalto, né? Essa menção, entre outras, e o que o acórdão, né, também decide é que, obviamente, é no caso de discriminação racial e que a empresa não respondeu como deveria, né, tanto de uma perspectiva de treinamentos preventivos, quanto de quando acontece e a empregada né, faz o relato para um superior, aquilo não é tratado da maneira correta, como se fosse brincadeira, né, e a gente estuda, seria racismo recreativo. Que claramente também é atentatório à nossa legislação. E aí, para concluir, eu acredito que essas duas decisões recentes e a sensibilização que vai acontecendo no Poder Judiciário em relação a esses assuntos são importantes para gerarem nas empresas uma preocupação com os riscos que elas correm, porque do meu trabalho eu posso falar isso para vocês, muitas vezes não é de uma questão filosófica, por mais que se entenda, né? Nem de uma questão legal, é do medo do que aquilo pode gerar de um passivo. Então, é importante que o judiciário possa, e aí, né, eu volto a falar, o judiciário e as universidades, eu acredito também, né? De construírem essa perspectiva que é jurídica, né? E muitas empresas associam
esse assunto a uma militância, como se a militância fosse algo negativo, que não é. Mas a gente está falando aqui também de uma questão jurídica, né? É, é isso, para eu não abusar muito mais de vocês e do tempo. Muito obrigada. Eu tenho que parar de... Obrigado pela apresentação. Fiquei lembrando que tem um caso bem importante sobre o caso Guevara Dias versus Costa Rica. É um Uhum, caso que talvez você possa dar uma olhada, porque é um debate sobre direito discriminatório na Corte Interamericana. É uma das primeiras discussões da Corte Interamericana, uhum, nesse caso versus Costa Rica, que trata conceitos bem importantes do direito antidiscriminatório dentro das discussões de direitos humanos do sistema interamericano. Acredito que também tu conheças, né, porque é um autor bem conhecido, o Tratado de Direito Discriminatório do professor Adilson, né, Adilson José sim, sim. Moreira, e tem um outro pensador que é um desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele é professor da Unicinos, que acho que talvez esse foi um dos primeiros que escreveu sobre o direito discriminatório no Brasil, chamado Roger Halpe Rios. Ele tem um livro chamado Direito da Antidiscriminação, publicado pela Livre Advogado, um grande amigo, e que é, digamos assim, um dos primeiros livros que discutiu no Brasil essa questão a partir da experiência, a tese dele a partir da experiência americana. E, de fato, é uma questão relacionada às empresas bem significativa, né, Janaína? Eu também sou advogado militante, trabalho para questões empresariais, e tive um caso no supermercado aqui na região do Rio Grande do Sul, tivemos grandes casos, em que a contratação de PCDs ela foi atravessada porque o gerente do mercado resolveu deixar um dos PCDs, uma das pessoas com deficiência, em casa, porque achava que ela atrapalhava. Então, ela cumpria a regra de contratar o número necessário, mas como isso gerava uma implicação no dia a dia do mercado, ele disse, não, tu não precisa ver, pode ficar em casa. E a mãe foi falar com o gerente e disse, não, mas a ideia é que o filho se cuide, que ele... até porque a família não era uma família vulnerável, era uma família que queria que o seu filho tivesse sociabilidade. E aí ela vai ao o Ministério do Trabalho acaba aplicando uma multa bem significativa e obriga, no termo de ajustamento de conduta, a fazer cursos de direitos humanos para essa grande rede de mercado que tinha uma inabilidade para lidar com as pessoas nesta condição. Uhum, E aí, inclusive, gerou um treinamento dos gerentes, da equipe toda, que, de certo modo, é um mercado interessante, porque as empresas, muitas vezes, tu há de concordar comigo ou não, de que fazem isso do ponto de vista um pouco só de narrativa, de responsabilidade social para cá ou para lá, mas do ponto de vista da seriedade mesmo, não fazem quase absolutamente nada, a não ser quando isso se bota a mão no bolso e se faz um termo de ajustamento mais grave. Porque, do ponto de vista, passa mês, passa 2 meses, as práticas voltam todas do mesmo modo. Um trabalho que gera muitas repercussões no campo acadêmico, mas que também estão cada vez mais se desdobrando em questões judiciais e responsabilidade, como tem que de fato ser, daqueles que não respeitam o direito dos grupos vulneráveis no nosso país. Parabéns pela pesquisa. é. Vou deixar uma propaganda aqui, tá? Porque o tema me é caro. Eu escrevi 2 livros sobre essa discussão, um saiu ano passado, ele é gratuito, tá? Então você pode achar porque foi financiado pelo CNPq. Chama-se Togas e Diabos, Constitucionalismo Identitário entre Ativismo Judicial e Garantias. Eu analiso as decisões do STF nos últimos 20 anos, discutindo temas Hum, de vias. Foi publicado pela Tiron Leblanc, mas como ele é um livro financiado pelo CNPq, vocês podem entrar uhum, e baixar ele gratuitamente. E esse aqui que tá trabalha ótimo. com a diferença no direito, publicado pelo Ah, advogado, né? Discussão sobre a diferença do direito, a diversidade do direito, minorias e diversidade de direitos humanos, publicado pela Livre Advogado, está na sua terceira, quarta edição, saiu a última em 2021, acho que 2022. Então, aproveitar e fazer obrigada. uma propaganda da minha pesquisa Não, também. por favor, adoro, muito obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma ponderação? Eu só gostaria de fazer uma ponderação que, quando a professora Janaína traz essa pesquisa, fica ainda mais evidente a precariedade do conhecimento dos direitos humanos dentro do âmbito do Poder Judiciário. Porque quando a gente observa, inclusive, os temas que são cobrados em prova de concurso,
O concurso do Ministério Público do Trabalho exige muito mais conhecimento dos documentos internacionais e toda essa tratativa de direitos humanos. Daí porque, quando eles exigem que os nossos clientes firmem um termo de ajustamento de conduta, eles trazem todo um fundamento bastante robusto. E aí eu só queria fazer esse comentário, porque a partir dos comentários das pesquisas, eu vejo que isso fica ainda mais evidente quando a gente analisa até o modo de seleção do profissional. Então, o profissional que está no Ministério Público do Trabalho, sim, ele estuda e pesquisa mais esses temas, no entanto, não se vê a mesma cautela e exigência técnica quanto para o profissional que adentra o Poder Judiciário, achei bastante interessante. Acho que os editais hoje, que são mais alinhados com essa discussão de direitos humanos e na perspectiva de entender a importância do sistema interamericano e até do sistema europeu de forma transversa, são os editais da Defensoria Pública. Os editais da Defensoria Pública hoje são autônomos nessa matéria. A gente identifica isso claramente. Eu participei de algumas bancas recentemente, inclusive, dentro dessa perspectiva, e é muito clarividente a participação de uma preocupação ainda muito dogmática, ainda muito técnica, né? Não muito sofisticada, mas já a presença muito significativa de casos específicos relacionados aos grupos vulneráveis, que são imensos e que, obviamente, é o público-alvo, os assistidos da Defensoria. Mas nos editais da Defensoria, a gente vê uma sofisticação muito clara em relação à preocupação do direito internacional de direitos humanos cada vez fazerem mais diálogos com a estrutura do direito interno. Mas bem lembrado, sim, acho que no caso do Ministério Público do Trabalho, também isso, por conta da vulnerabilidade do trabalhador, né, dos coletivos, especificamente, isso aparece com mais rigor. O que a gente não identifica, por exemplo, no Ministério Público de uma maneira geral, né? Hoje está se levando à corte, por exemplo, a Corte Interamericana, a inconvencionalidade, até inclusive foi recepcionada ontem uma amicus curiae dentro da corte, inclusive pela liderança do Saulo Carvalho, professor no Rio de Janeiro, gaúcho, mas professor no Rio, a respeito da questão da inconvencionalidade do regime penal diferenciado. O regime, fizer uma discussão que aqui no Brasil ela parece na criminologia, na política criminal, em alguns penalistas mais progressistas, mas isso, em hipótese alguma, vai ser ventilado, ou fora ventilado no Ministério Público, né, persecutório, ou mesmo na grande maioria das decisões judiciais. Mas que foi e que está sendo discutido no âmbito da Corte Interamericana. Vejam o distanciamento, descolamento das teses jurídicas entre um lugar e o outro. Mas, enfim, resistimos, né, e sigamos em frente. Próximo trabalho, o João Correia de Queiroz Neto se encontra na sala? Não? Então, temos Lamine Correia Santiago, da Universidade de Santiago, Cabo Verde, com o trabalho O Caso do Banco de Cabo Verde. Lamine se encontra na sala? Está? Sim, Também 10 minutos, Lamine, para fazer a sua apresentação. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui com os senhores. Também gostaria de agradecer ao professor Fábio Veiga pelo convite, né? Se não fosse ele, não estaria aqui. Ele tem estado a dar feedback no meu trabalho final, né? E após esses feedbacks, ele me convidou para que cá estar com os senhores. Bom, aqui vou falar um pouco sobre o compliance, mais concretamente no ordenamento jurídico cabo-verdiano, abordando o Banco de Cabo Verde, que é o Banco Central cabo-verdiano, né? Porque o compliance, em regra geral, é uma coisa que em Cabo Verde é nos últimos anos que tem estado a aparecer. E, nesse caso, o Banco de Cabo Verde tem estado, é a primeira instituição cabo-verdiana que editou o sistema de compliance. Isso para terem noção, isso aconteceu em 2018, só para verem que é muito recente mesmo. Bom, com esse estudo, ou seja, essa pesquisa, tem proposta, visa abordar a fragilidade do conhecimento sobre o tema em Cabo Verde, buscando ali fomentar
a discussão em estratégias que ampliam a compreensão e a prática do compliance também no Cabo Verde, assim contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do país, porque o compliance, como já sabem, né, deu para ver que aqui muitos senhores falaram de compliance, é um motor, regra geral, hoje em dia, para que as instituições possam ter ali uma, uma economia sustentável e a longo prazo. Bom, nesse estudo, farei ali uma pequena abordagem sobre o Banco de Cabo Verde, né? Quando é que surgiu. Foi a partir de 1905, com a independência de Cabo Verde. Não sei se sabe, mas Cabo Verde era um colónia português, né? Antes dali, vigorava o Banco Nacional, um, o Banco de Fomento Nacional e o Banco Nacional Ultramarino, que era o Banco Português, mas com a independência sentiram-se a necessidade de criar um banco central, que é o Banco Cabo-Verdiano, né? Onde a partir dali começou a emitir a moeda cabo-verdiana e também Cabo Verde ganhou a sua autonomia financeira. Dentro desse trabalho, farei ali análise de algumas legislação, porque não tem muitos dados estatísticos, né? Cabe analisar algumas legislações, como o aviso número 5 para 2017, de 7 de setembro, que vem regular as condições e mecanismos e os procedimentos necessários ao enfatizar ao efetivo cumprimento de deveres preventivos de lavagem de capitais, financiamento de terrorismo. Também a lei número 119 para 8 de maio de 2016, que vem falar vem debruçar ou estabelecer medidas de naturezas preventivas e repressiva contra o terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Bom, dado a circunstância que o tempo é bastante pouco, né? Não dá para estar a debruçar aqui sobre todas as normas, ainda tenho o Código Penal, a Lei 120/8 romano de 2016 e algumas normas internacionais, como o Acordo de Basileia, a Recomendação de GAFI e a Norma Internacional de Relatos Financeiros, porque Cabo Verde também tem estado, de forma a alinhar com as normas internacionais, tem estado a adotar alguns acordos e recomendações internacionais, ainda que de uma forma indireta, mas tem estado ali a adotar. Analisando essas leis, gostaria ali de debruçar regra geral sobre dois artigos da Lei número 119/8 Romano de 2016, que é o artigo 9º e o artigo 19º. O artigo 9º vem falar relativamente de congelamentos de ativos. Ou seja, no caso do banco, ali estar ali em frente de algumas atividades de lavagem de capital, financiamento de terrorismo, coisas e tal, vem permitir ao banco, né, o congelamento do ativo, seja lá de pessoa coletiva ou de pessoa física, né? E esse congelamento só é liberado após o apuramento do facto pelo Ministério Público. O que me chama a atenção aqui é o facto do artigo não vem falar do 100% do ativo que se encontra ali, que o cliente tem ali no banco, quais as percentagens a ser congelado pelo banco, que deve ser congelado, porque se formos ver, se só titulizamos, se for ali uma pessoa física, as pessoas têm as suas necessidades básicas a satisfazer. Congelar o ativo na sua totalidade, a pessoa fica ali de mãos atadas, ok? Por exemplo, com água, luz, alimentação, coisa e tal. Ou seja, o banco, ao congelar o ativo total, acaba por deixar a pessoa sem as condições mínimas de sobrevivência. Ali eu entendo que o artigo deveria ser mais específico e determinar quais as percentagens do ativo o banco deveria congelar. O artigo 19, que vai falar ali de divulgação de listas de indivíduos que estão ali, ou da própria entidade, ou pessoa coletiva que estão envolvidos com atividades
do ato de terrorismo, coisas e tal. Ou seja, após o análise minuciosa do Ministério Público, se há de ficar apurado, então cabe ao Banco de Cabo Verde divulgar as demais entidades financeiras cabo-verdianas, porque é o banco que se provisiona todas as demais entidades financeiras, divulgar a entidade dessas pessoas coletivas ou pessoa física às demais entidades para que esses possam ficar ali mais atentos a esses indivíduos. Ali o que eu venho criticar é a situação de que esse artigo venha ter ali uma colisão com algumas normas constitucionais e com o Código Penal no artigo 47, mais concretamente do Código Penal cabo-verdiano, onde esse artigo vai retratar a finalidade de penas, né? Porque, regra geral, a pena tem como finalidade a repressão e a reeducação dos indivíduos. Eu entendo ali que, ao divulgar as entidades desses indivíduos, ali o artigo não está, ou seja, não está ali a trabalhar em prol daquilo que é reeducação psicossocial para reintegrar o indivíduo ou a própria pessoa coletiva à sociedade. Estaria ali a perseguir ou a rejeitar o indivíduo na sociedade. E uma coisa que vem acontecer não só nesses âmbitos, mas também no âmbito do crime penal em si, em muitas situações, os indivíduos que vão ali cumprir a pena, no momento de ser entregar à sociedade, por vezes é que a sociedade acaba por rejeitar em si. Também, e em outros pontos, eu gostaria de dizer aqui que, em termos de Código Penal, né, nas suas abordagens dentro de atividades financeiras em harmonia com o compliance, ele vem retratar diversos pontos como lavagem de capital, corrupção passiva, suborno, evasão fiscal e a fraude. Ali o que eu gostaria de mencionar, após uma análise minuciosa de todos esses artigos, né, e estipular ali algumas lacunas ou algumas falhas que eu, do meu ponto de vista, se calhar no final, gostaria também de ouvir alguns feedback dos senhores, né, porque eu posso estar ali errado, né? Do meu ponto de vista, deve ser ali colmatada ou suprida. É a situação do Banco de Cabo Verde, ou seja, um outro ponto, que é a situação do Banco de Cabo Verde adotar ali a política de compliance e, no entanto, focar apenas na legislação. Ou seja, no que trata a atividade legislativa, ou seja, as normas para colmatar ou impulsionar essa atividade política de compliance, é de se notar que o Banco Cabo Verde tem ali um dossiê bastante pujante e carismático. O ponto que vem, ao meu ver, vem falhar ali é aquela questão de trabalhar mesmo os seus stakeholders. Porque, vejamos, adotar ali um gabinete de compliance, ao meu ver, já é um grande passo. E dos 100% das atividades ou daquilo que se pretende como gabinete de compliance, apenas adotar o gabinete de compliance já é, eu diria que um 20% atingido. Por que eu diria que é um 20% atingido? Porque eu entendo que o verdadeiro compliance, ou seja, uma instituição só passa a ter compliance ou a política de compliance verdadeiramente incorporado a partir do momento que incorporar essas políticas, okay, no espírito dos seus stakeholders. Ou seja, desde o porteiro, passando pelo jardineiro, as faxineiras, até o mais alto cargo dentro da instituição. Por quê? Porque de nada vale ter um espaço lá dentro com aquela placa, a gabinete de compliance, se, no entanto, os stakeholders não sabem, nem sequer têm noção do que é compliance. Até porque, se formos ver, ter um livro de karatê, a regra geral, não significa necessariamente ser um karateca. E o ponto aqui também que eu critico, eu não sei se estou a passar o tempo, não sabia Mais, desse 10 mais minutos. um minuto, mais um minuto, Mais um Labi. minuto.
Ok. O ponto também que eu gostaria de criticar aqui, se formos ver todas as datas dessas normas que eu mencionei, são anterior à data em que o Banco de Cabo Verde adotou a política de compliance. Então pergunta-se, se o banco tinha todas essas normas à sua disposição, então por que adotar a política de compliance? E ainda tem ali um gabinete jurídico. Ali fica bem claro que é aquela teoria que um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Augusto Cury, na sua obra Pais Brilhante e Professor Fascinante, vem retratar aquela questão da educação com base no ser e educação com base no ter. Ou seja, ali é dizer que o gabinete jurídico acaba por dar às instituições uma educação com base no ter. Ok? Preocupando mais com aquele fim último da instituição, que é a obtenção de lucro. Enquanto que o compliance não, vem educar a instituição com base no ter, ou seja, ensinando a instituição a ser íntegro, transparente e responsável com base na ética. Agora, cabe à instituição, ok? Cabe à instituição adotar essas políticas lá à frente, saber se vai ali enquadrar nessa política ou não. Porque ter ali um gabinete de compliance ainda não quer dizer que a instituição está livre de cometer infrações, está livre de penalidades, entre outras atividades. São muitas coisas que eu retrato no artigo, mas pronto, o tempo não permite estar aqui a debruçar tudo. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção e espero que venhamos a encontrar novamente. Obrigado, Lavínia, pela exposição. Eu acho que a compliance ela nasce dentro de uma tradição americana e no Brasil, não sei como se dá dessa moda aí no Cabo Verde, um pouco pressionando algumas empresas por conta de processos de corrupção interna, que faz com que algumas são obrigadas a estabelecer processos de compliance para acessar crédito de alguns bancos, algumas agências de fomento. Ou seja, meio que cumprindo apenas uma burocracia e não criando uma cultura específica mais complexa dentro das próprias empresas. Quando surge uma condenação, quando surgem escândalos corruptivos, quando criam-se problemas internos, aí os conselhos administrativos obrigam lá a fazer uma compliance meio sazonal, não com uma cultura permanente, mas para responder, digamos assim, a uma espécie de leitura de transparência, né? Então, isso é muito incipiente, eu acho que nos países aqui, ao menos da América Latina, não sei como é que está na África, mas, de fato, a ideia da mercantilização do processo do compliance ainda me parece que ele não separa a ideia de cultura empresarial de ganhar dinheiro como uma espécie de responsabilidade social que faça valer o nome que a ela se dê. Mas é uma discussão que tende a crescer muito mais ainda, né? E que vai incorporar vários setores, do jurídico à contabilidade, a marketing, todos os setores que, de certo modo, como tu disse, fazem parte da administração e do funcionamento de uma empresa, desde o jardineiro ao CEO, mais importante. Mas que bom que você esteja conosco. Nós temos um aluno aqui, eu tenho um aluno de Cabo Verde aqui na minha universidade, de Mindelo, é isso? Tem uma cidade, Sim, sim, Mindelo. sim. Tem, sim. Mindelo. Cozinhou para nós dias uma cachupa. É tradicional para vocês, né? É a nossa comida tradicional aqui, né? Fez para nós aqui semana passada. Está terminando o mestrado aqui na parte de desenvolvimento regional, que é um outro mestrado que a gente tem. Mas que bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma outra consideração? Então, assim, eu acho que eu só vou verificar se os colegas outros que não estiveram presentes estão na sala. A Jéssica, Vitor, João Correia Neto. Acho que os que estão na sala todos apresentaram, né? É isso? Alguém gostaria de fazer algum comentário final? Se não, dentro do horário programado, às 13h30, que é o horário do Brasil, que é 1h30. Não sei que hora que é agora na Suécia, nem sei, 4 ou 5 de fuso deve ter. Que horas são aí em Cabo Verde, Amini?
São as 15h30. Nós aqui estamos no 15h30. horário de almoçar, quem não almoçou ainda, né? Eu não almocei ainda aqui no Brasil. O pessoal que está em África e Europa já almoçou. Então, pessoal, muito obrigado pela presença, por prestigiar o evento. Fica aqui o agradecimento em nome do Iberojur. E, como disse, os certificados serão enviados dentro do horário da data programada, até 30 dias no e-mail de cada um e cada uma de vocês. Tá bom? Assim encerramos, então, as apresentações e desejo um bom feriado, que aqui temos o feriado de Carnaval, que curtam bastante, aproveitem, e divirtam-se bastante, que aqui no Brasil vai longe, né? Temos feriado praticamente até quarta-feira. Tchau, tchau.